E aqui no Jornal Brasil Atual nós fazemos contato agora com o professor Rogério Dutra dos Santos, professor da Faculdade de Direito da Universidade Federal Fluminense e membro da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, a ABJD. Muito bom dia, professor Rogério, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Brasil Atual. Bom dia, Rafael, uma satisfação estar aqui. A gente vai falar com o professor Rogério Dutra sobre os primeiros atos de campanha e também a posse de Alexandre de Moraes. Vamos começar, professor, sobre o primeiro dia, né? O primeiro ato de campanha do Lula foi no ABC, prometendo a volta do emprego, a correção da tabela do imposto de renda. O ex-presidente também falou aos metalúrgicos sobre as transformações no país e disse que Bolsonaro tenta manipular a fé dos evangélicos. Já o Bolsonaro foi lá em Juiz de Fora, reafirmou o discurso focado na agência conservadora. O candidato à reeleição disse que o Brasil até pouco tempo era roubado pela esquerdalha que estava no poder. O roteiro foi mais ou menos já previsto, né, professor? Esses são os temas fundamentais e também o início, o pontapé, a largada foi também em áreas já esperadas, né, professor? Sim, nesse momento inicial de campanha, os dois candidatos não saíram de sua zona de conforto. Ambos trabalharam com o discurso que eles já estão acostumados, o Lula se aproximando dos movimentos sociais e o Bolsonaro repercutindo mais uma vez as fake news e os discursos de ódio. Eu acho que a grande novidade do dia foi a reafirmação, através das pesquisas do IPEC, sobre a distância entre Lula e Bolsonaro, né? Apesar de agosto ser o mês em que o auxílio que o Bolsonaro conseguiu emplacar, no meu entendimento, de forma inconstitucional, com a PEC do desespero, o impacto desse auxílio foi absolutamente nulo nas estatísticas da pesquisa de ontem. Então, Lula continua na frente com 44%, Bolsonaro com 32%, a soma dos candidatos não alcança os 44% do Lula e, portanto, Lula continua ainda eleito em primeiro turno. Então, isso foi um banho de água fria no Bolsonaro, que tinha como estratégia liberar essa quantidade enorme, indecente de dinheiro às vésperas da eleição, algo que nunca aconteceu na história do país, a fim de conseguir alavancar a sua campanha, aparentemente sem resultado, né? Então, eu acredito que a grande novidade de ontem, na campanha propriamente dita, foi esse banho de água fria que a campanha do Bolsonaro recebeu com a pesquisa do antigo Ibope, que revelou não haver nenhuma alteração de grande monta nas estatísticas das intenções de votos dos eleitores brasileiros. A gente percebeu também, professor, a participação ativa da mulher de Bolsonaro nesse primeiro evento, lá em Juiz de Fora, exatamente para tentar ganhar a simpatia das mulheres e principalmente as mulheres evangélicas. Como é que o senhor avalia nos próximos dias essa disputa? Porque o ex-presidente Lula vem ganhando terreno também nesse campo, né, professor? Sim, o Lula está fazendo uma campanha focada nesse início aí, na sua posição religiosa. O Lula é católico e ele está demonstrando, através do discurso e do material de campanha, a sua religiosidade e o respeito que ele tem pelos evangélicos. Isso deve galvanizar aí uma parte importante dos evangélicos que não são, na sua maioria, fundamentalistas, como os evangélicos que estão mais próximos do Bolsonaro. E eu acredito, portanto, que esse movimento ele é suficiente para blindar qualquer tipo de articulação que a campanha do Bolsonaro possa fazer em relação ao questionamento, vamos dizer assim, da vinculação do Lula com determinados valores, como, por exemplo, acusar o Lula de ter querido fechar as igrejas evangélicas, o que é uma mentira, porque o Lula, enquanto presidente, ele, inclusive, estimulou a abertura de igrejas e teve um papel importante no reconhecimento do pentecostalismo. Então, a gente tem aqui a construção, vamos dizer assim, de uma fake news pela campanha do Bolsonaro, que será
combatida, já está sendo combatida desde o primeiro momento de campanha, não é? Muitos materiais que o Lula liberou da sua campanha, como vídeos e cards para as redes sociais, deixam claro especificamente essa questão religiosa, como o Lula ele tem uma vinculação com ela e como o Lula respeita as religiões. Então, acredito que esse movimento aí do Bolsonaro não vai ter grandes repercussões em termos estatísticos na intenção de voto, né? A própria Michele, como uma espécie de embaixadora em relação às mulheres, também soa um pouco artificial, né? Dado que nos últimos 3 anos e meio a Michele não teve um papel relevante como primeira-dama, não é? Ninguém viu a Michele fazendo grandes movimentos em relação às mulheres, não houve nenhum tipo de política pública de favorecimento aos direitos das mulheres, muito pelo contrário, né? O Bolsonaro ele estimula a violência contra as mulheres quando ele defende, por exemplo, que todo cidadão ande armado. A gente sabe hoje que a maioria das violências que se realizam contra as mulheres, a maioria absoluta da violência contra a mulher é violência doméstica dentro de casa. Então, você estimular o armamento da população é um estímulo ao feminicídio, é um estímulo à violência contra a mulher, e essa é a marca do governo Bolsonaro. Né? Então, não é uma campanha de 45 dias que vai desfazer essa impressão da violência que ronda o discurso bolsonarista desde o momento que Bolsonaro apareceu como uma referência nacional e foi eleito em 2018. A gente está conversando com o professor Rogério Dutra dos Santos, professor da Faculdade de Direito da Universidade Federal Fluminense, também membro da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, a ABJD. Professor, ontem ficamos todos ligados no discurso de Alexandre de Moraes, a posse do ministro do STF no Tribunal Superior Eleitoral. Aquilo que deveria ser uma cerimônia protocolar se transformou no foco de muita atenção, em função, inclusive, de todos os ataques que Jair Bolsonaro vem colocando à justiça eleitoral, à segurança das urnas e à participação de ex-presidentes, governadores, enfim, a grande quantidade de participantes e os aplausos que Alexandre de Moraes recebeu quando falou sobre o combate às fake news, mostra que todos estão em defesa da democracia. E é engraçado não, é triste, na verdade, né, professor? Como você defender a democracia parece que é um discurso político, não? Rafael, eu entendi ontem... Político partidário, só para deixar claro, professor. Defender a democracia sempre é político, mas parece que se torna um discurso político partidário. Eu acredito que ontem foi um momento importante, porque simbolizou essa virada, ou seja, demonstrou simbolicamente a posse do Alexandre de Moraes como presidente do TSE, como a questão da democracia passa a ser uma questão institucional. Né? O evento de ontem foi cercado de muito simbolismo, né? A começar pelo discurso do ministro Fachin, que deixou ontem o cargo de presidente do TSE, ressaltando o papel da democracia, ressaltando a importância das instituições eleitorais, ressaltando o papel do Tribunal Superior Eleitoral na defesa das eleições e da democracia. Ele acabou seu discurso e deu um abraço apertado e demorado no Alexandre de Moraes, meio que simbolizando o apoio que o STF dá em peso à figura do Alexandre de Moraes. Por sua vez, o novo presidente do TSE, ele fez um discurso que eu chamo de carta aos brasileiros pela democracia do Alexandre de Moraes, né? Porque ele referendou, vamos dizer assim, esse movimento que tem sido realizado nas últimas semanas, articulado por várias forças políticas que estão vinculadas à defesa da democracia e que culminou com aquela carta lida na Faculdade de Direito do Largo São Francisco, da USP. Né? Essa carta, que foi assinada por mais de 1 milhão de brasileiros, ela, de alguma forma, estabeleceu uma virada no sentido de que as forças políticas e econômicas do país demonstraram publicamente que elas não estão mais do lado do presidente Bolsonaro, e isso representa um
um movimento importante, não só de apoio às eleições e à democracia, mas um movimento importante de desarticulação de qualquer tipo de força que o Bolsonaro pudesse ter em relação a essas forças políticas e econômicas. O discurso do Alexandre de Moraes foi muito importante, porque ele foi muito duro e passou vários recados ao Bolsonaro e à sua família, né? A gente sabe que o Carlos Bolsonaro é o articulador da campanha nas redes sociais do presidente, uma campanha que nunca deixou de acontecer. O presidente, ao invés de governar o Brasil, ficou nas redes sociais instilando ódio. E um dos pontos mais importantes da fala do Alexandre de Moraes ontem foi exatamente a crítica às fake news e às desinformações, as críticas ao discurso de ódio, né? O Alexandre de Moraes chegou a dizer que tem que se estabelecer uma diferenciação entre liberdade de expressão e liberdade para destruir a democracia, não é? E, obviamente, fazendo uma referência direta ao discurso de ódio do Bolsonaro, e o discurso do Alexandre foi uma defesa bastante forte da democracia como o único regime político em que o poder emana do povo, como ele lembrou. Então, a gente tem ali uma situação que foi muito desgastante para o Bolsonaro. Simbolicamente, o Alexandre de Moraes foi muito aplaudido, e a gente está numa nova rota aí de reconstrução institucional. Eu considero que a posição do STF e do TSE foi muito consolidada ontem, foi referendada por todas as forças políticas que estavam presentes na cerimônia. Agora, a gente não pode ter a ilusão de que esses alertas eles vão ser recebidos pela campanha de Jair Bolsonaro. Certamente eles tentarão colocar as fake news, e fica também agora a expectativa de ver qual será a resposta do TSE diante desses ataques. E também me chamou a atenção a postura de Augusto Aras, né, como PGR, se ele realmente vai se colocar em defesa de eleições livres e também garantidor do resultado das urnas. O Alexandre de Moraes disse o seguinte: você pode falar o que você quiser durante as eleições, mas depois você será cobrado e devidamente punido, né? O ministro Alexandre de Moraes, ele tem as rédeas de uma estrutura repressiva muito importante durante as eleições, né? Essa postura de, né, provavelmente impedir o porte de arma, coibir a violência, ela será fundamental para que as eleições aconteçam de forma tranquila. Isso depende diretamente do TSE. Então, é o momento da sociedade civil cobrar do TSE uma postura firme na defesa das eleições livres no país, né? Funcionários da Justiça têm se manifestado, inclusive, com preocupação em relação às ameaças que eles têm sofrido, os próprios funcionários da Justiça Eleitoral. Então, o TSE tem que dar uma resposta firme. Essa resposta firme começou pelo discurso de posse do Alexandre de Moraes, e eu acredito que vai se realizar na prática através de uma reorganização da segurança das urnas, da segurança dos funcionários, da segurança das pessoas envolvidas nas eleições, né? E eu acredito que essa proibição do porte de arma nos dias que antecedem as eleições e no dia das eleições, ela é fundamental para garantir que ninguém se sinta autorizado a impor a força, a impor constrangimentos de qualquer natureza durante o processo eleitoral. É uma questão que a gente vai ter que assistir, né? Mas já estamos cobrando isso, o ABJD está cumprindo um papel fundamental nesse processo, foi conversar com o STF no sentido de garantir a segurança do processo eleitoral. Então, o nosso papel a gente está fazendo, a gente está cobrando, a gente está denunciando, e a gente espera que as instituições funcionem como ontem ficou patente que há um interesse em que isso aconteça. Vamos torcer para que isso efetivamente aconteça. Agora, professor, a gente pode falar, nesses últimos minutos que nos restam, sobre o livro que o senhor está lançando, o Agonia e Vertigem, Sequestro da Democracia no Brasil, que fala sobre a violência que dominou o espaço político brasileiro
e se radicalizou no projeto de Estado policial de Bolsonaro. Queria que o senhor falasse para a gente um pouco desse livro, dessa obra, e como é que as pessoas podem ter acesso ao livro Agonia e Vertigem, o sequestro da democracia no Brasil. Então, Rafael, esse livro foi fruto de um conjunto de artigos, de ensaios, de textos que eu publiquei nos últimos anos nas redes progressistas, né, nos canais progressistas, e ele conta um pouco a trajetória política brasileira desde 2014, desde a ascensão da Dilma e a fala do Aécio questionando as eleições de 2014, até a ascensão do Bolsonaro e do que a gente vai chamar aqui de fascismo societal, né? Um bolsonarismo que independe do Bolsonaro para continuar atuando. Essa é uma preocupação muito grande que a gente que trabalha com ciência política e com sociologia tem para o futuro do país, mesmo com a possível eleição do Lula, né? O bolsonarismo pode continuar para além do Bolsonaro e isso a gente precisa entender e combater. Então, esse livro está em pré-lançamento, ele deve sair no começo de setembro, mas quem quiser adquirir já está à disposição na editora Cotter, não é? Ele faz uma análise dupla, né? Por um lado, uma análise da conjuntura política nacional nesses anos e, por outro, uma análise específica do papel da Operação Lava Jato na desconstrução das instituições republicanas, né? Na decomposição da ordem constitucional brasileira, na perseguição ao Partido dos Trabalhadores, especialmente na prisão do Lula, né? Esses textos que eu escrevo durante a realização desses eventos, eles meio que antecipam vários movimentos da política, como, por exemplo, em 2015, eu já anunciava que a proposta e a figura do Sérgio Moro era uma figura que tinha interesses políticos escusos, né? Que o objetivo dele era fazer política. Em 2016, 2 anos antes da prisão do Lula, a gente já alertava que o objetivo da Lava Jato era prender o Lula e tirar ele do processo eleitoral. Então, esse livro, meio que a partir de algumas análises ancoradas na ciência política e no direito, eles meio que dão um mapa de como o Brasil foi sendo remontado a partir dessas figuras estranhas que hoje ainda têm protagonismo, como é o caso do Bolsonaro. Então, foi uma satisfação escrever esse livro e organizar esses artigos, esses textos, esses ensaios. Eu convido a todos aí que tiverem interesse em entender um pouquinho mais sobre a conjuntura política brasileira e sobre a Operação Lava Jato, que leiam o livro. Muito bem, quero agradecer a participação do professor Rogério Dutra dos Santos, que é professor da Faculdade de Direito da Universidade Federal Fluminense e também membro da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, a ABJD. Professor Rogério, um forte abraço para o senhor, boa semana e voltamos a nos falar em breve. Muito obrigado, até a próxima, pessoal. Conversamos com o professor Rogério Dutra dos Santos. Agora, 8h21, vamos fazer um rápido intervalo e voltamos já. Estamos apresentando Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.